Reforma Protestante? O que é a Reforma Protestante? A Reforma foi um movimento liderado por Martinho Lutero, que tinha o objetivo de reformar a Igreja Católica. Este movimento deu início às igrejas que hoje conhecemos como protestantes, reformadas ou evangélicas. Quem era Martinho Lutero? Lutero era um monge da Igreja Católica, nascido em 1483 na Alemanha. Por que Lutero queria reformar a igreja? Lutero queria reformar a igreja porque havia muitas heresias, mentiras, coisas erradas sendo ensinadas nas igrejas, coisas que não estão de acordo com a Bíblia. Que tipo de coisas erradas a Igreja Católica pregava? Um exemplo muito recorrente de heresia pregada pela Igreja Católica naquela época eram as indulgências. Indulgência era quando a igreja vendia por valores absurdos títulos em papel que supostamente livrariam por um número específico de anos as pessoas que o comprassem do purgatório, lugar de castigo. Outro tipo de indulgência era quando o povo pagava para tocar em alguma relíquia ou amuleto como pertences do Papa ou dos apóstolos. Mas vez que a pessoa tocasse, estaria livre do purgatório por alguns anos. Indulgência era a única coisa errada que a Igreja Católica pregava? Não, a Igreja Católica praticava outras coisas erradas, como dizer que o Papa nunca errava, sendo que ele é um ser humano como outro qualquer, sujeito a erros, conforme está escrito em Jeremias 17, versículo 9. Outra heresia era a adoração à imagem de homens, mulheres, e a adoração deve ser somente a Deus, como está escrito em Êxodo, capítulo 20, versículo 3 a 4. A Igreja Católica também impedia que qualquer pessoa lesse a Bíblia, pois todas as Bíblias eram escritas em latim, assim como as missas, que eram todas pregadas no mesmo idioma, que por sinal nenhuma pessoa comum entendia. Se é a verdade que liberta, como diz João, no capítulo 8:32, é somente padecemos por falta de conhecimento, como diz em Oséias, capítulo 4, versículo 6, é um erro que a igreja prive as pessoas de estudar a Bíblia. Existem ainda outras muitas heresias que podemos ainda conferir. O que acontece na Reforma? Um dia 31 de outubro de 1517, Lutero, já farto de ver tantas coisas erradas serem pregadas, e depois de ter tentado falar com o Papa e com outros monges sobre este mesmo assunto, resolveu escrever 95 teses que diziam que a igreja deveria mudar, e as colocou na porta da igreja de Wittenberg, na Alemanha. A partir desse dia, freiras, monges e pessoas comuns do povo começaram a se despertar, concordar e lutar junto com Lutero, para que estas coisas erradas fossem consertadas e a Bíblia fosse pregada como realmente é. A partir desse dia, essas pessoas que se juntaram a Lutero são consideradas cristãs protestantes. Se Lutero queria somente reformar a igreja, por que nasceu outra denominação, que são os cristãos protestantes? Realmente, a intenção de Lutero não era começar outra igreja. Ele queria somente reformar a igreja, ou seja, consertar as coisas que estavam erradas. Porém, o Papa não aceitou o que Lutero disse, pois desta forma de pregar rendia todo o dinheiro que mantinha o alto clero naquela época, que por sinal tinha um estilo de vida bastante luxuoso. Negar essas heresias implicaria em abrir mão de todo este luxo sustentado pelo povo enganado. Desta forma, era muito fácil dizer a todos que Lutero estava errado, expulsá-lo da igreja e proibi-lo de pregar. Mas Lutero não desistiu de pregar e continuou se ocupando
em falar às pessoas sobre o verdadeiro Evangelho. Lutero não conseguiu reformar a Igreja Católica, porque foi expulso dela. Por isso, nasceram os cristãos protestantes, que eram os que acreditavam na Bíblia. A Reforma e as teses de Lutero. Ao fim do século XV, a Igreja de Roma, através das inúmeras doações de nobres e comerciantes, tornou-se a maior propriedade de terras da Europa, tendo cerca de metade das propriedades da França e da Alemanha. Porém, com toda essa riqueza, veio a corrupção, que tomou conta do clero, que acabou corrompido, passando assim a se preocupar cada vez menos com os assuntos religiosos e com a situação da maior parte da população da época, que vivia oprimida e esquecida. Constantino espanhol, que vivia na época, queixou-se dizendo: vejo que dificilmente podemos obter algo dos ministros de Deus sem se pôr dinheiro. No batismo é dinheiro, no casamento é dinheiro, para a confissão é dinheiro. Sim, nem mesmo a extrema unção se consegue sem o dinheiro. Eles não tocam os sinos da igreja sem o dinheiro e não realizam funerais religiosos sem o dinheiro. Parece que o paraíso está vedado aos que somente têm o dinheiro. O contraste bem profundo com o pensamento dos verdadeiros cristãos registrados em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 10. Porém, eram necessárias novas fontes de arrecadação para manter toda a grandeza da igreja. Sobre isso, o historiador viu durante escrever. Cada delegado eclesiástico era solicitado a enviar a cúria papal, escritórios de administração do papado, metade da renda do seu cargo para o primeiro ano a Macás, e daí em diante 1/10 ou dízimo por ano. O novo bispo tinha de pagar ao Papa uma quantia importante pelo palio tira de lã branca, que servia de confirmação e insígnia da sua autoridade. Na morte de um cardeal, arcebispo ou abade, suas propriedades particulares revertiam ao papado. Todo julgamento ou favor conseguido da cúria exigia um presente como confirmação, e às vezes o julgamento era dito pelo presente. Além disso, era comum a venda por parte dos padres de certos objetos anunciados como milagrosos. Um exemplo disso foi a comercialização de supostos pedaços da cruz, onde Jesus teria sido crucificado. Xilogravura do século XVI retrata a venda de indulgências pelo Papa. Porém, sem dúvida, a venda de indulgências era a atitude mais desprezível da igreja, ou seja, a venda do perdão divino. Vejam, estes são objetos milagrosos. Comprem pedaços da cruz, onde Cristo foi crucificado. Essa prática consistia no pagamento de uma determinada quantia aos padres, e então o fiel recebia um atestado e comprovava a absolvição dos seus pecados. E elas não eram vendidas só em favor dos vivos, mas também dos mortos. Batismo custa 100 florins. Casamento, 100 florins. Para tocarmos o sino da igreja, 100 florins. Realizamos funeral se pagarem 500 florins. Pedaço da cruz de Cristo por 1000 florins. A palavra do Papa é a palavra de Deus. A voz do Papa é a voz de Deus. Agora, vendemos o perdão divino. Tire as almas do purgatório por 150.000 florins. Título do céu, título do céu. Garante o seu lugar no céu, já por apenas 100.000 florins. Eu quero esse pedaço do céu. Quanto que custa? 100.000 florins, senhor. O senhor tem dinheiro? 100.000 flores? Eu não tenho dinheiro. Por favor, senhor, o senhor se retire. Por favor, venham. Objetos sagrados. Eu sofro tanto nessa Por vida. favor, senhor, se retire. Será que eu vou ter que sofrer? Não, você Senhor, por favor, Você está não tem dinheiro. atrapalhando. Por quê? Isso é injusto. Não. Boa tarde. Então, a gente temos batismo, custa 100 florins. E também, se você quiser casar. Quer?
Aqui está a sua carta. Também quer operar no céu? É? Sim. E vocês? Aqui, ó. É assim. Você? Batismo? É sem flores também. Obrigado. Muito obrigado. Professor. Na época, havia um ditado popular que dizia: assim que a moeda cai no cofre, a alma do purgatório sai. Essa prática causou profunda indignação por parte dos fiéis mais sinceros, que exigiam a reforma da igreja ou a criação de uma nova igreja. O início da reforma começou no dia 31 de outubro de 1517, quando o monge Agostinho Martinho Lutero pregou na porta do castelo de Wittenberg as suas 95 teses. Veja um trecho desse documento. Acredita-se que mais de 300 mil florins, antiga moeda europeia, sejam enviados da Alemanha para Roma sem nenhuma razão. Eles, os príncipes, não devem permitir que suas terras e seu povo fossem tão lamentados e injustamente despojados e arruinados. Nessa tese, vemos a crítica de Lutero à venda de suas indulgências. O estupim da reforma. O Papa Leão X necessitava de uma grande quantia para concluir as obras da atual Catedral de São Pedro em Roma. Então ofereceu as indulgências. O que era a indulgência? Então era um documento pelo qual se pagava uma quantia, pois se afirmava que o comprador ficava livre da penalidade do pecado. Pelos ensinamentos da Igreja Católica, o pecador deveria confessar os pecados ao sacerdote. Em vida, o pecador deveria cumprir uma penitência, ou seja, um castigo. Assim, devido às indulgências, o sacerdote declarava que o pecado das pessoas seriam absolvidos. O pecador poderia ficar livre de cumprir as penitências, se comprasse uma indulgência. Em 1517, em uma cidade próxima ao Wittenberg, apareceu um monge chamado Tetzel para vender indulgências oferecidas pelo Papa. O que podemos dizer das indulgências? Em primeiro lugar, nenhum homem pode oferecer o perdão dos pecados, mas contigo está o perdão, para que sejas temido, como diz em Salmo 134. Em segundo lugar, era um ataque a Cristo e seu sacrifício. Assim se expressou o prego, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais. Em 1 Pedro, capítulo 1, 18. Em terceiro lugar, um convite ao pecado, pois as indulgências eram obtidas por meio de dinheiro. Assim, pode-se-ia pecar e pegar-se a ofensa com o dinheiro. Também as indulgências permitiriam a salvação das almas que estariam no purgatório. Além de não existir o purgatório, ninguém poderia pagar o preço. Só Jesus pode pagar o preço por nossa salvação, e Ele nos dá perfeita salvação. Nenhum deles, de modo algum, pode remir o seu irmão ou dar a Deus o resgate dele, pois a redenção de sua lama é caríssima e seus recursos se esgotariam antes. Lutero ergueu a sua voz para protestar e ensinar contra as indulgências, pois essas não possuíam base bíblica. Eles ensinavam que o arrependimento não era necessário para quem comprasse uma indulgência, pois si mesma capaz de dar perdão completo de todo o pecado. A igreja, para eles, era mediadora entre Deus e o homem, e o fato de conferir perdão, especialmente aos que pagavam pelas indulgências. As teses de Martinho Lutero foram distribuídas na Alemanha, provocando a oposição do Papa Leão X. Alguns exemplos das teses de Lutero: são inimigos de Cristo e do povo os que, em razão da pregação das indulgências, exigem que a palavra de Deus seja silenciada em outras igrejas. O verdadeiro tesouro da igreja é o sacramento
fortemente contra a afirmativa de que somente o Papa poderia interpretar a Bíblia, os ensinos de Lutero foram condenados e ele foi excomungado em 1520, em um documento do Papa chamado Bula. Bula significa selo. A bula de Leão X foi queimada por Lutero diante do povo e dos professores e alunos publicamente em Wittenberg. Em consequência dessa ruptura, Lutero devia comparecer diante de um conselho. Lutero compareceu perante a Dieta em Worms, em 1521. Dieta significa uma assembleia religiosa. Lá estava o imperador e o representante do Papa. A exigência era que Lutero se retratasse de seus ensinos, renunciasse às verdades que pregava aos livros que escrevera. Depois de passar a noite em oração, Lutero tomou a sua decisão. Ele sabia dos perigos que corria, lembrava-se de João Luz, de como ele morrera queimado. Mas Lutero foi firme, não negou sua fé. Se Lutero recuasse, o que isso representaria? Negar que o sacrifício de Jesus é insuficiente? Afirmar que existem outros mediadores, a não ser o próprio Cristo, é negar a fé. Vale a pena lutar quando temos certeza da nossa salvação em Cristo Jesus. Assim Lutero se dirigiu a Worms, ao rei e aos representantes da igreja e disse: É impossível retratar-me, a não ser que me provem que tenho laborado errado. Através do testemunho das Escrituras ou por alguma razão evidente, não posso confiar em decisões de concílios e de papas, pois é evidente que eles não somente têm errado, mas também têm se contradizido uns aos outros. Minha consciência está alicerçada na palavra de Deus. Assim Deus me ajude. Amém. Lutero foi vitorioso. Com a reforma, as Escrituras passaram a ocupar o lugar central da fé. Havia um afastamento da Bíblia. Os católicos romanos haviam substituído as autoridades das Escrituras pela autoridade da Igreja e da tradição. Só se pode, como até hoje declaro, interpretar a Bíblia como a Igreja Católica interpreta. Não, a Bíblia destaca, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia das Escrituras interpretações, porque a profecia nunca foi produzida por vontade humana, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Um dos maiores benefícios fornecidos pela reforma protestante foi a democratização da Bíblia e, com isso, o aumento do índice de alfabetizados no mundo. A reforma colocou a Bíblia na língua materna dos povos. Antes, eram especialmente em suas línguas. A autoridade da Bíblia não deriva da autoridade da Igreja, mas do Espírito Santo. Quanto à importância da Bíblia, observemos o que afirmou Lutero. Jamais em todo o mundo se escreveu um livro mais fácil de compreender do que a Bíblia. Comparado aos outros livros, é como o sol, em contraste com todas as demais luzes. Não abandoná-la sob qualquer pretexto da parte deles. Se vos afastardes dela, por um momento, tudo estará perdido. Mas se permanecerdes com as Escrituras, serei vitoriosos. A reforma divulgou a Bíblia. A reforma possibilitou que o povo tivesse a Bíblia em sua própria língua. Deus sempre levanta seus servos a fim de proclamar sua palavra. Devemos ter a Bíblia como padrão de ensino. Passados 498 anos da reforma, não podemos esquecermos do que representou esse movimento para a fé cristã. Só a graça. Cristo vem a nós pela graça de Deus. Apenas a graça de Deus é suficiente para a nossa salvação. Só Cristo. Cristo é suficiente para sermos salvos. Todas as pessoas têm acesso direto ao Pai por intermédio de Cristo e somente a Cristo. Só a Deus a glória. Deus é o único a quem se deve prestar toda adoração em toda a extensão de nossa vida. Só as Escrituras. A palavra de Deus é
tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nessas coisas, porque fazendo isto, te salvarás, tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Como diz em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 16. E a reforma continua. O dia da reforma nos chama a fidelidade, não as tradições humanas, mas a fidelidade da nossa fé. Naquela época, que era verdade, você quer que sejamos seus discípulos e testemunhos. Neste dia, como cristãos evangélicos, temos a oportunidade de considerar o fato de muitos. Não foram poucos. Deram suas vidas para que hoje tivéssemos o privilégio de ler as Sagradas Escrituras, lê-las em nosso próprio idioma, de poder, através do sacerdócio universal, de todos os crentes, termos acesso direto, sem mediadores, ao trono da graça de Deus. Diante disso, e muito mais, temos muito que comemorar. O dia 31